Questionário da lição 12. Um tipo do futuro anticristo. Responda conforme a revista da CPAD do quarto trimestre de 2014 para jovens e adultos. O tema é a integridade moral e espiritual, o legado do livro de Daniel para a igreja hoje. Comentarista, pastor Elenay Cabral. Então complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas. Lembrando que aqui nós trazemos só as respostas verdadeiras e também trazemos as frases já completadas. Em nosso site, em outros sites também, você encontra aí as perguntas com as respostas verdadeiras e as respostas falsas. E encontra lá as frases para serem completadas ainda. Então aqui tudo pronto, já resolvido e já respondido corretamente. Dentro então do textuário, a primeira pergunta aí para completar. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2,3. Dessa verdade prática agora, segunda pergunta para completar. As conquistas ditatoriais e as atrocidades de Antíoco Epifânio dão a noção do que será o futuro anticristo na grande tribulação. Parte 1. Predições proféticas cumpridas com exatidão. Pergunta número 3. Por quantos anos cumpriram-se fielmente essas profecias reveladas a Daniel e que período compreende? Então, por uns 500 anos, até o período interbíblico, que vai do fim de Malaquias ao início de Mateus. Pergunta número 4. Qual a revelação sobre o fim do Império Medo-Persa e sobre o Império Grego dada a Daniel? Aparece no versículo 1 o nome do rei Dario, o Medo, que é o mesmo de Daniel 5,31. A história bíblica diz que Ciro constituiu a Dario como rei. No capítulo 11 é revelado a Daniel uma sucessão de reis que vai de Ciro até o desmoronamento do reino de Alexandre. Foi revelado a Daniel que o rei valente, Alexandre, se levantaria e dominaria muitos reinos. Todavia o Senhor mostrou também que, embora imponente, o reino de Alexandre seria partido aos 4 ventos do céu. Os reinos deste mundo, por mais importantes que sejam, são todos passageiros. Somente o reino de Deus é eterno. A história apresenta diferentes datas quanto a esses reis, mas isso não afeta o cumprimento com exatidão dos fatos proféticos do capítulo 11. Pergunta número 5. Quem era o rei valente levantado e quem foram os seus sucessores? Então o rei valente que seria levantado era Alexandre Magno. A importância dessa profecia está no fato de que é Deus que dirige a história para que a sua soberana vontade seja exercida especialmente em relação a Israel. Até o versículo 35, a profecia de Daniel se concentra em revelar os reinos gentílicos. Depois, o foco principal passa a ser o povo de Deus e seus sofrimentos. Os reis do sul descritos do versículo 5 eram os Ptolomeus, sucessores de Ptolomeu Sóter, general de Alexandre. E os reis do norte eram os Seleucidas, sucessores de Seleuco I, que governou parte da Ásia Menor e Síria. Pergunta número 6. Como foi a divisão do reino de Alexandre entre 4 generais? Afirma o versículo 4 que, estando ele em pé, o seu reino será quebrado. Alexandre morreu na Babilônia aos 33 anos de idade. O seu reino, como havia sido revelado pelo Senhor, foi repartido para os 4 ventos do céu. Alexandre não teve um sucessor e seu reino foi dividido entre os seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Ainda que os historiadores neguem a questão da soberania de Deus no destino das nações, não podemos duvidar que ele permite que reinos sejam estabelecidos e destruídos. Os 4 ventos do céu lembra a profecia sobre a figura das 4 cabeças do leopardo alado, capítulo 7, e a visão do bode com 4 chifres notáveis, capítulo 8. As figuras são diferentes, mas as representações dessas figuras são as mesmas, porque falam do Império Grego e sua divisão depois da morte de Alexandre. Cassandro reinou na Macedônia, Lisímaco reinou na Trácia e Ásia Menor, Ptolomeu reinou no Egito e Seleuco reinou sobre a Síria e o restante do Oriente Médio. Nos versículos 5 a 20, temos uma sucessão de guerras entre esses 4 reis, especialmente entre Egito e Síria, entre os reinos do norte e do sul. O rei do norte, Antíoco Epifânio, entre 175 e 164 a.C., o qual tornou-se um tipo do anticristo. Parte 2. O caráter perverso de Antíoco Epifânio. Pergunta número 7. Por que houve guerras entre os sucessores de Alexandre e de onde surgiu Antíoco Epifânio? Os 4 generais de Alexandre que se tornaram reis não se contentaram com seus territórios e passaram a lutar entre si. Seleuco IV ocupava o trono da Síria e Antioquia e reinou de 187 a 175 a.C. Ele morreu envenenado e seu filho deveria assumir o trono,
Mas seu tio Antíoco Epifânio tomou o trono de forma mais ignominiosa e detestável possível. Assumiu o trono sírio e mudou seu título de Antíoco IV para Antíoco Epifânio, isso é, o glorioso. Pergunta número 8. Quem foi Antíoco Epifânio? Então foi um rei perverso e bestial. Ele chegou ao poder em 175 a.C. e tinha apenas 40 anos de idade. O vocábulo Antíoco significa adversário e Epifânio significa ilustre, o que é uma contradição. Segundo a história, reinou apenas 11 anos e morreu em 164 a.C. Em seus poucos anos de reinado usou artifícios mentirosos, enganosos e cruéis como ninguém. Antíoco Epifânio não tinha escrúpulo. Sua ascensão ao trono da Síria foi através de intrigas e engano. Ele derramou muito sangue em guerras, enriqueceu com os despojos quando lutou contra o Egito. O versículo 21 o chama de homem vil, porque fingindo amizade e aliança, entrou no Egito e se apoderou do reino de Ptolomeu Filometor. Pergunta número 9. Como foi Antíoco Epifânio em relação a Jerusalém? Antíoco Epifânio, depois de ter entrado no Egito e ter tomado posse do reino de Ptolomeu VI, resolveu investir contra a Terra Santa, especialmente Jerusalém. Ele tinha um ódio enorme de Israel, por isso partiu para a profanação do templo e fez cessar os sacrifícios diários. Houve resistência da parte dos judeus fiéis que não cederam aos abusos de poder e arrogância desse rei sírio. Ele ordenou o sacrifício de porcos sobre o altar sagrado para profanar o santuário. Pergunta número 10. Por que Antíoco Epifânio era tido como cruel? Ao invadir Jerusalém, Antíoco Epifânio desrespeitou valores morais e éticos da sociedade israelita. Estabeleceu regulamentações quanto à circuncisão, a observância do sábado e outras práticas dietéticas do povo hebreu. O versículo 31 fala da abominação desoladora, quando Epifânio construiu um altar a Zeus, deus grego, sobre o altar dos holocaustos no templo. Agora na parte número 3, Antíoco Epifânio, tipo do anticristo. Pergunta número 11. O homem viu que chega ao poder, complete. Até o versículo 35 a história se cumpriu perfeitamente. A partir do versículo 36 os fatos acontecem de modo especial e fala de um rei que agirá segundo a sua própria vontade. Trata-se de um homem que chega ao poder, prospera, cresce em força e então investe contra o Deus de Israel. Esse rei, na figura de Antíoco Epifânio, assume o papel de divindade. Essa profecia tem um respaldo no Novo Testamento nas palavras de Paulo quando diz que se opõe contra tudo que se chama Deus ou se adora, segundo Tessalonicenses 2,4. Pergunta número 12. Como será o futuro governante mundial no tempo do fim? Dos versículos 36 a 45 do capítulo 11 está escrito que ele fará conforme sua própria vontade. O versículo 40 fala do fim do tempo, apontando para a grande tribulação, que é a 70ª semana, no texto de Daniel 9:27. Nesse período, os reis do norte e do sul se unirão numa coligação de nações na Terra Gloriosa, para a grande batalha então de Armagedon, onde o anticristo será derrotado na segunda vinda de Cristo. Pergunta número 13. Encontramos precisão profética na Bíblia? Sim. Como vimos, Antíoco Epifânio é um personagem da história que representa o rei futuro, o anticristo, que provocará o grande conflito com Israel e fará tudo para destruir a nação, até que venha o Senhor para aniquilar o seu poder. Agora, dentro da conclusão, pergunta número 14, para completar. A Bíblia declara que o último dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja manifestado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo, segundo Tessalonicenses 2,3. Isto se dará no período da grande tribulação, todavia a igreja do Senhor não estará mais na terra e assim não verá o anticristo. Glória a Deus, aleluia.